Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, por cumprimentar todas as senhoras deputadas e senhores deputados e todos os convidados, com uma palavra especial para os oradores, que obviamente são um fator essencial de sucesso desta audição, porque trata-se de ouvir e o Parlamento tem de saber ouvir. Nós não podemos ouvir sobre todos os assuntos ao mesmo tempo. Hoje queremos ouvir sobre tecnologia e aprendizagem, e é um tema que, para o lado do Partido Socialista, é um tema muito importante. Nós não acreditamos no determinismo tecnológico, ou seja, nós não acreditamos que as tecnologias ditam aquilo que tem de acontecer. Nós acreditamos que as tecnologias abrem ou fecham certas possibilidades, mas as escolhas são nossas e isso implica uma responsabilidade. Nós não podemos fechar o debate sobre o impacto das tecnologias nos processos de aprendizagem e na escola, atirando a responsabilidade para cima das próprias tecnologias, porque a responsabilidade é nossa e aquilo que nós fazemos para poder dar mais qualidade a esse processo de aprendizagem com as tecnologias. Um ponto que eu sublinho sempre que falo nestas matérias, e o papel dos deputados, pelo menos no meu entendimento nesta fase, é dizer as coisas sobre as quais nós gostávamos de ser esclarecidos, sobre as quais nós gostávamos de ter mais informação e por isso estamos para ouvir. Um ponto que eu sublinho sempre é a relação entre inovação tecnológica e inovação social. Nós muitas vezes caímos, julgo eu, no erro de pensar que as tecnologias podem ser a solução para as questões que estão em cima da mesa. Um exemplo muito recente, até no nosso trabalho parlamentar, a ideia de que basta pensar em manuais digitais ou em substituir o papel pelo digital para resolver o problema do peso das mochilas. Nós tratámos isso aqui há relativamente pouco tempo e é uma ideia que surge, mas isso é fácil, dá-se tabletes aos meninos e está tudo resolvido. Nem é assim tão linear, nem há respostas únicas para as possibilidades que se abrem. Por exemplo, nós podemos ver especialistas a defender que não podemos isolar a escola do contexto de conectividade ubíqua e, portanto, se os meninos cá fora têm tablets e têm smartphones e têm possibilidades de aceder à internet, nós não podemos pô-los dentro da sala de aula e isolá-los das possibilidades a que eles estão habituados e que eles gostam de usar. Mas também há quem pense exatamente o oposto, dizendo a hiperconectividade a todo o tempo e em todo o espaço é um problema para a capacidade de recentragem sobre si próprio, para a capacidade de aprofundamento, desligando-se de todas as dimensões que estão cá fora e, portanto, a escola também pode ter que ser, em certos momentos, um espaço de desconexão, permitindo outro tipo de aprofundamento e permitindo outro tipo de reflexão. Eu não estou para dizer que é mais A ou mais B, estou para dizer com isto que há opções, que as opções não são evidentes, nem são automáticas e que exigem uma reflexão, pedagógica e, por isso, o tipo de contribuições que esperamos ouvir hoje certamente nos ajudarão a repensar estas questões. Eu uso às vezes um chavão que é, se eventualmente os nossos alunos precisam de tablets na escola, provavelmente também precisam de repensar a relação com o avô e com a avó como fonte de conhecimento e como fonte de sabedoria, e uma coisa não tira a outra. Por outro lado, as tecnologias não fazem milagres. Eu penso que estas banalidades às vezes acaba por valer a pena repeti-las, porque nós vemos muito a ideia de que tudo se resolve com esta ou com aquela tecnologia. Eu ia buscar não com uma intenção cética, mas com uma intenção interrogativa. Eu sei que nem toda a gente gosta desse estudo, mas é um estudo que não deixa de nos pôr algumas questões. A Fundação Carlos Gulbenkian apoiou durante algum tempo, em anos recentes, um projeto sobre a utilização de tablets na escola, com turmas do básico e com turmas do secundário, e as conclusões são um tanto dubitativas sobre o que pode acontecer. E, como digo, sem querer fazer uma leitura cética, o que é certo é que, pelo menos, esse estudo indica, pelo menos, de que o sucesso na apropriação dos meios não é garantido.
nem é linear, não é sempre para a frente, também pode ser para trás, e pode ter também insucessos. E nós precisamos de compreender, e lá estou eu a pôr questões sobre as quais gostava de ser eliminado, nós precisamos de compreender quais são as variáveis que influenciam maior ou menor sucesso na apropriação e na intencionalidade pedagógica quando as tecnologias novas ou menos novas fazem parte da equação. Um outro ponto que nos interessa bastante, como abertura de horizontes, é a importância da autonomia da escola, como organização, como comunidade, para poder ter uma interação positiva com o uso das tecnologias. Se nós concebermos a comunidade escolar, ou a própria escola como organização de uma forma demasiado rígida e demasiado fechada, provavelmente não teremos condições para que essa escola tenha todas as possibilidades de aproveitar as aberturas que as tecnologias podem dar. E, portanto, uma questão que eu também deixo, e como digo, estou a pôr-me na posição de deixar questões que possam eventualmente ser começadas a esclarecer ou continuadas a esclarecer, é quais são as formas de configuração possíveis da própria comunidade escolar que tirem melhor partido das possibilidades abertas pelas novas tecnologias. E para terminar, porque era suposto que também não fizesse mais do que um pequeno insert, para terminar, as questões das tecnologias abrem uma série de novas questões em termos de cidadania. A cidadania hoje é muito mais multifacetada, é muito mais polifacetada, é muito mais desafiante, há muito mais candidatos a cidadãos e há muito mais candidatos a serem excluídos da cidadania do que no passado. E isto pode interferir com a questão das tecnologias no sentido em que há uma certa ideia de que há uma cidadania digital que ultrapassa as barreiras tradicionais. Isso pode até ser verdade numa certa medida. Há, por exemplo, formas de participação e formas de interação que já não exigem vizinhança física, mas não resolve todos os problemas, porque também há formas de exclusão pelas tecnologias, formas de exclusão pelo digital, e também é preciso saber para aproveitar as novas potencialidades. É claro que isto não esgota todas as questões que nos interessam nesta matéria, e provavelmente estas questões não serão as questões que interessam a toda a gente, mas a minha intenção nesta intervenção era deixar um pouco algumas das interrogações que nos levaram a participar no processo de construir esta conferência para ouvirmos contribuições para o nosso trabalho sobre estas matérias. Muito obrigado. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, pelo Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigado, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, queria, em primeiro lugar, agradecer a todos, obviamente agradecer aos oradores que nos trouxeram perspectivas diferentes, mas que certamente enriqueceram as nossas próprias visões e que ajudarão no futuro aos trabalhos da nossa Comissão. Sra. Deputada, agora em Presidente em exercício, já lembrou que nós muitas vezes parece que andamos a tratar de outras coisas muito imediatas, mas também pensamos noutras coisas mais estratégicas, não é tão evidente, mas também procuramos fazer isso e, portanto, um agradecimento a todos aqueles que tiveram essa intervenção mais substancial e também a todos os que participaram nesta realização. Eu, francamente, deixava aqui uma ou duas reflexões. Eu, francamente, não acho que haja o risco do professor ser substituível. Porque os professores de que eu me lembro não são os professores que podiam ser substituídos por um assistente pessoal. São outros professores por causa dos seus valores, por causa das suas emoções e por causa da sua interação humana. E isso, francamente, eu não acredito que seja substituível por assistentes pessoais. E eu acho que se nós valorizarmos muito a diferença entre informação e sabedoria, podemos ajudar a fazer uma equação forte em que nós estamos mais à vontade para tratar das máquinas, para acolher as máquinas, mas também estamos mais à vontade para saber que o papel do professor, o papel das pessoas, o papel dos alunos, o papel dos pais, o papel das pessoas de fora da escola que têm coisas a dizer à escola, não são substituíveis.
nessa medida. Podemos descarregar algumas coisas que nós não temos que ter nós a fazer, mas há coisas que nós temos até que ter mais tempo e disponibilidade para fazer e que são aquelas coisas em que as máquinas não nos substituem. E aí é preciso ir ao concreto. É claro que é preciso mais investimento para democratizar o acesso, porque não pode ser só para quem tem dinheiro para trazer as coisas de casa e, obviamente, aí é preciso voltar a fazer investimentos e fazer investimentos de maior qualidade. Precisamos de nos centrar na sala de aula, no concreto. Eu, francamente, temo muito as ideias de vamos deitar o edifício todo abaixo e vamos começar a construir o edifício por todos os lados. Eu acho que temos que começar pelo que está mais próximo das realidades concretas e que é a sala de aula, aquilo que permite mexer no espaço, mexer no tempo, mexer na forma como as pessoas colaboram umas com as outras. Por exemplo, não obrigar as pessoas a trabalhar sozinhos e permitir que se desenvolvam outros espaços de colaboração e de interação. E isso mexe com as emoções, mexe com as práticas, mexe com os valores e eu diria que o fazer e o ser têm que ter ambos mais espaço em tudo isto. O fazer pela prática e o ser pelos valores, por aquilo que lhe dá sentido àquilo que nós fazemos. Eu acho que hoje tivemos a oportunidade de dar mais um passozinho nesta reflexão. Esperamos que sejamos capazes todos de continuar do futuro. Muito obrigado.